Meu nome é Jaqueline Cantelli, eu sou contadora responsável do Cantelli Contabilidade. E hoje nós vamos falar sobre a contabilidade para psicólogos e para toda a área da saúde. Aqui comigo está a Fê Lopes, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a você pelo convite, Jaque. Muito bom estar aqui com você. Você é a pessoa que tirou o meu medo da contabilidade, porque eu queria dizer que eu tenho trauma de tudo que tem número, né? Então, chegar aqui, olhar minha planilha, ter que cuidar dessas coisas sempre foi muito angustiante para mim. Eu sempre chegava no final do ano, quando tinha que fazer o imposto de renda, não tinha feito os recibos direito, estava tudo caótico, não tinha anotado o CPF das pessoas, era desesperador. E desde que a Jaque entrou na minha vida, eu chamo ela de Jaque, a fada da contabilidade. Está salva sim no meu WhatsApp. É verdade, algumas outras indicações que chegaram para mim vêm com a indicação da Fê falando. Então, quer dizer que você é a fada da contabilidade? E é uma honra. Inclusive, eu gostaria de fazer uma correção aqui. Eu falei obrigada pelo convite, mas obrigada por ter aceito o convite. Eu propus para a Fê, para a gente desmistificar aí toda a área contábil para psicólogos, para a área da saúde. E vamos nessa. Espero que seja muito proveitoso para todos vocês. Eu conheci você, Jaque, com a Damiana Angrimani, que também é psicóloga, né? Com o seu contato salvo como Jaquelinda. Então, é assim, que você já chegou apresentada. Não, amiga, você vai ver, vai resolver sua vida. E, de fato, desde que a gente começou a trabalhar juntos, acho que o meu trabalho ganhou uma agilidade muito grande, eu entendi a importância, né? Acho que ainda tem muita coisa para aprofundar, para conseguir ter mais dimensão do como funciona. E principalmente porque a gente que vem da área da saúde, especialmente psicólogo, que tem um flerte maior com as humanidades, assim, né, com a área das humanas, a gente sabe zero sobre olhar para o nosso trabalho como o que isso aqui é uma empresa, né, e quais são as coisas que essa empresa precisa para ela funcionar, né, então, como a gente está inserido num momento em que a gente dá recibo para os convênios, né, a gente não está atendendo classe A+, que não pede recibo, que, né, a gente atende classe trabalhadora na grande maioria das vezes, então a gente vai dar o recibo para o convênio, a gente precisa entender como é que é ser carnê-leão, quando vale a pena ser carnê-leão, quando vale a pena ser CNPJ, o que é um CNPJ. Cada vez que vinha uma coisa para mim, eu entrava em pânico, assim, teve momentos de preencher cadastro, somente quando eu ia fazer trabalho para empresa, que eu preferia abrir mão do dinheiro até, sabe? Só para não ter que cuidar daquilo, aquilo era absolutamente assustadora. Ainda é, né? Eu ainda sou meio enrolada para mandar minha planilha, essa é a verdade, mas eu já melhorei muito e de verdade tem tudo a ver com a gente conseguir fazer esse trabalho juntas, assim. E aí eu acho que você podia começar contando para que serve a contabilidade para um psicólogo. É só para o psicólogo autônomo? Acho que essa pode ser uma parte 2 dessa pergunta. Sim, então realmente faz todo sentido o nosso trabalho, né? Porque a Cantelli Contabilidade, nós realmente temos isso como foco, simplificar a contabilidade para vocês, porque números não precisa ser tão difícil, não precisa trazer esse calafrio, né? Nós estamos aqui realmente para somar. Então, se está acontecendo, estamos no caminho certo. E vamos falar um pouquinho sobre a contabilidade. Na verdade, ter uma contabilidade que ela seja própria, destinada para aquela área, então que ela tenha um estudo sobre aquilo que o profissional esteja por dentro da lei, ela te traz não só conformidade com a legislação, como ela também te traz segurança e, acima de tudo, redução de custos, né? Por que redução de custo? O psicólogo, tanto como autônomo, quanto CNPJ, ali como já constituído uma empresa, ele tem como reduzir a carga tributária. Está dentro de uma categoria que nós temos como reduzi-la. Se não tem um profissional que é especializado naquela área, muito provavelmente você não se aproveite desse benefício, que está totalmente dentro da legislação, né, e pague mais impostos do que deveria. Então, em primeiro lugar, é reduzir os custos, né, e simplificar a vida de vocês, que nós sabemos que é agitada, que é corrida, que vocês não precisam se preocupar com essa parte 2, quando vocês têm um apoio. Então, acho que o principal é isso. E a contabilidade, ela não é só para autônomo e também não é só para o CNPJ, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a parte autônoma agora.
O autônomo, eu sempre indico trabalhar como autônomo, né, o profissional da área da saúde, o psicólogo, quando ele ainda não está consolidado na profissão. Já que o que é estar consolidado, né? Quando ele está iniciando, quando não tem uma cartela fixa de pacientes, quando o faturamento ainda é baixo, por quê? A alíquota do autônomo ela é muito alta. Ela é de 7,5 a 27,5. Ah, Jaque, mas Dá para eu um atingir... exemplo em números para gente. Se a consulta custar, vou pensar um número fácil. Me dá um exemplo do que isso significa. Para simplificar, né? Quando eu falo assim, Jaque, mas para eu atingir os 27,5 da alíquota para pagar o imposto, Já eu fiquei vou... com medo. Então, eu tenho que estar num faturamento muito grande, de 50 mil reais por mês, né? De notas emitidas, para vocês terem uma ideia. Se vocês faturam, se vocês emitem de recibo 4.664,68 no mês, vocês já estão na alíquota máxima. Por isso, Nossa, exato. Então, com 4.664,68 de faturamento, o profissional autônomo ele já está em 27,5 de alíquota. Olha o tanto que esse profissional não paga de imposto. ou Né? seja, se ele ganha, sei lá, esses 4 mil, 27% disso vira imposto. 27,5, tem aquela tabelinha da Receita Federal que tem uma redução de R$ 800, então faz o 27,5 pelo total da emissão das notas e retira 848, se eu não me engano, agora não me foge o número da memória, tira desse valor total, é exatamente o valor de imposto. Ainda É assim, é um bastante. valor muito alto, é expressivo para uma quantidade ainda pequena de faturamento, né? Porque se Sim. você fatura ainda 5 mil reais, né, nós sabemos que isso com os meses aumenta de forma rápida, né? Por isso que eu falo da consolidação. Se você está iniciando, né, início de carreira, ou se não você acabou de sair de um CLT, está iniciando uma clínica, é o momento de ficar como autônomo, né? Às vezes a gente fica com um pouquinho de receio nesse início, se vai dar certo, se não vai, apesar de eu ter certeza que vai dar certo, porque eu nunca fechei um CNPJ de psicólogo, mas esse início... Eu tenho uma pergunta, porque quando você fala autônomo, eu não sei se está todo mundo entendendo do que você está falando. Quando eu tenho um CNPJ, eu já não sou mais autônomo, eu sou uma outra classe. Você é uma pessoa jurídica. O Ah, menina, então, a CNPJ, gente ele já acha que a trabalha com gente é tudo autônomo. CPF. Ah, então, veja bem, volta um passinho, a gente é tudo, a gente é jardim da infância, baby class. É, Vai. quando eu falo autônomo, é quando aquela pessoa ainda não constituiu um CNPJ, não abriu uma empresa. Então, ela trabalha com o A minha, CPF, a gente era tudo autônomo. Tudo que né? não é CLT, para mim, era autônomo. Vocês já Até são eu. empresários, Ah, pessoa jurídica. meu Deus, a gente é empresário, nossa. Empresários, pessoa jurídica, Tá. é uma outra classe, uma outra forma de tributação. Então, autônomos, vamos voltar um pouquinho aqui. Autônomo, quem ainda trabalha pelo CPF, tá? Qual a obrigatoriedade do autônomo? Fazer o cadastro na sua prefeitura com o CPF. Então, tem que ser feito esse cadastro para poder fazer o atendimento. Se cadastrou lá no CRP como autônomo, né? Assim que já tenha, já fez, né? Concluiu ali toda a formação, fez o cadastro do CRP. Após o cadastro do CRP, cadastro da prefeitura, tem que fazer o carnê-leão mensalmente, que é por onde paga o imposto para o CPF, e automaticamente também tem que recolher o INSS. Pode falar. Rei Leão, Jaque, ele é uma coisa impressa, igual o carnê que era das Casas Bahia, sim? Não, ele não é impresso, e eu vou Por explicar um favor. pouquinho mais para frente as atualizações que nós teremos agora para 2025, tá? Terá atualizações do Carnê-Leão. Então, só Tá. para recapitular, a pessoa física trabalha com o CPF, deve fazer Carnê-Leão mensalmente, que é o imposto que paga para a Receita Federal, eu vou falar um pouquinho sobre o Carnê-Leão, deve se cadastrar na prefeitura como pessoa física, e no CRP já está lá cadastrada como pessoa física. Essa pessoa é um autônomo. E isso é a pessoa que não está CLT num emprego, sei lá, trabalhando numa unidade básica de saúde, num hospital, ela está no consultório atendendo, sei lá, dando aula, palestra, treinamento. Isso é essa pessoa que não tem um vínculo empregatício com uma Ela não organização. tem um É vínculo isso? empregatício e ela não tem um CNPJ para se tornar uma pessoa jurídica. Então, ela Tá, não está em nenhum beleza. dos dois casos e ela é um autônomo trabalhando com o CPF dela. Tá? Tá. Então, esse seria a base do autônomo e o que ele deve cumprir para cumprir o fisco ali.
E aí eu vou aprofundar um pouquinho no Carnê-Leão. Jaque, o que, que é o Carnê-Leão? O Carnê-Leão, sabe aqueles recibinhos que vocês emitem para os pacientes, que vai os dados para convênio, né? Ou até mesmo para o imposto de renda pessoa física do seu paciente? Esses recibos devem ser lançados mensalmente no Carnê-Leão, que é uma plataforma do governo, onde faz um lançamento digital, e isso deve ser lançado mensalmente, não é de forma anual, tá? Como muitos profissionais hoje em dia faz, por isso que vai ter algumas mudanças em 2025. Mas então, esses lançamentos de todos os recibinhos que vocês fizeram no mês anterior. Então, mês de novembro, nós vamos lançar agora em dezembro. Cadastra todos esses pacientes, CPF por CPF, emite o DARF, que é para pagamento desse Carnê-Leão, e por esse Carnê-Leão é onde a Receita Federal faz o cruzamento da informação, tanto para o convênio quanto para o imposto de renda pessoa física. Tá? Então, esse é o Carnê-Leão. E quais são as mudanças dele para 2025? A Receita Federal criou dentro do Carnê-Leão chamada Receita Saúde. O que é o Receita Saúde? Não será mais válido os recibos que vocês fazem manualmente, aquele profissional autônomo faz manual. Então, terá que ser tudo dentro do Carnê-Leão pelo Receita Saúde. Automaticamente, quando você lança uma receita, ela já vem um lançamento, lá a Receita Federal já tem a informação que você atendeu aquele paciente. Já Nossa. Pode falar, Fê. Não, nossa, né? Então, estou pensando o que isso muda na dinâmica do próprio atendimento, né? Sim. Isso significa que a gente tem que lançar isso por consulta, a gente não pode mais lançar no mês, se você for trabalhar dessa forma. Pode fazer por mês, tá? Pode fazer por consulta, por mês, o que for melhor para a demanda do paciente, porque às vezes tem aquele paciente que faz o pagamento e já precisa do reembolso, então ele já precisa sair com aquele recibo, né? Agora tem aquele paciente que espera todas as sessões do mês e pega isso de forma mensal. Então, pode ser feito no mês. Então, referente a novembro, nós podemos lançar agora em dezembro. Mas ele não poderá ser lançado depois de 60 dias. Isso também é uma informação importante. Por quê? Essa é uma informação importante para mim, por exemplo. Muitos profissionais não fazem isso mensalmente, né, no Carnê-Leão. Então, quando passa os 60 dias, fazem somente, por exemplo, no imposto de renda pessoa física. Então, sim, quando faz isso, não faz depois de 60 dias, você não vai conseguir retroagir a data desse recibo. Olha só. Então, é uma mudança importantíssima, sim, que terá para os autônomos. Lembrando que o Carnê-Leão é somente para autônomos, não é para quem já tem o CNPJ. Sabe o que eu acho que é importante da gente deixar claro aqui? Que tem uma coisa disso, passou 60 dias, ou passou uns dias para você emitir, isso aqui tem muito a ver com ganhar uma dinâmica de organização do seu consultório, né? Sim. De você olhar para sua agenda e conseguir organizar ela, que é aquela coisa que, às vezes, talvez você já tenha ouvido falar, você que é psico, que trabalha na área da saúde, que é o teu trabalho não acaba no atendimento, né? Você acabou o atendimento, tem uma coisa ali que você precisa começar a entender que faz parte da tua rotina de trabalho, que é essa organização da emissão dos recibos, ou que seja da montagem da planilha, né? Tanto autônomo ou CNPJ, por isso que eu falei que respinga em mim, que eu sei que eu sou uma pessoa que, quando vou montar minha planilha, ainda cato cavaco, já melhorei muito do que eu era, mas eu sei que falta muito, desculpa, gente, para ficar bom. Mas é isso, né, porque essa é uma dinâmica, parece bobagem isso que eu tô falando, mas essa é uma dinâmica que a gente não sai com ela entendida da graduação, nenhuma graduação, tanto porque a nossa formação não é exatamente focada para o atendimento privado, né? Ela é muito mais focada para o atendimento no público, então em que a gente não teria que fazer esse tipo de coisa, mas que com o contexto social que a gente vive, em que você trabalhar no serviço público, você tem um salário muito mais baixo, né, e você acaba, em algum momento da tua carreira, indo para o consultório ou para atividades que são essas atividades autônomas, ou compondo renda com essas atividades autônomas, você começa a ter que aprender coisas que, por exemplo, sei lá, alguém que veio, não sei, do direito, ou que veio da administração, do design, já aprendeu sobre isso, né? Já sabe o que é precificação, o que é um relatório. A gente não, a gente não só não sabe, como eu disse antes, no geral, você lida com uma galera que tem uma resistência a aprender sobre isso. Eu não quero nem saber o que você faz, eu só quero que você faça. E é isso, né? É muito sério isso, assim, né? Quanto que é profissionalizar o seu consultório, né?
Exatamente. E essa Receita Saúde, ela veio não somente para forçar os profissionais, de certa forma, a fazer isso mensalmente, né? Mas ela também veio para fiscalizar, justamente porque o profissional que trabalha como autônomo, se ele tem ali de renda a partir de 2.259, ele é obrigado a fazer esse carnê-leão mensalmente. E o profissional fazia isso anualmente, a Receita não arrecada isso mensalmente, e ela quer arrecadar isso mensalmente. Então, eles estão cercando de todas as formas. O Receita Saúde, ele veio para, de fato, cercar o profissional autônomo de todas as formas. E o que você citou sobre a parte financeira é muito importante, de fato, até mesmo por questões de saber quanto foi, né, naquela semana, né? Quanto você teve de receita aquela semana, quanto você teve de receita naquele mês. Então, ele te traz ali informações que muitas vezes você deixa por meses, né, rolando. Você não consegue ter um controle por meses, né? É óbvio que isso, nós não estamos falando de 100% dos profissionais, e também não, os profissionais não têm que, de fato, ou não teria que se preocupar com essa parte de números, mas sim se preocupar com a parte de gestão da própria clínica, né? Porque ele pode simplesmente fazer a planilha e enviar para um escritório de contabilidade que esteja preparado para a emissão dos recibos. Ele não precisa se preocupar, olha, mas eu vou ter que fazer o recibo semanalmente, vou ter que fazer mensalmente, vou ter que fazer diariamente, né? Tem um profissional ali que está em outro local para te auxiliar, para que possa fazer as emissões desse recibo e que você só destine ali aos seus pacientes. Mas é muito importante para fazer toda a verificação financeira, né? Para que você consiga se ajustar melhor na parte financeira do consultório e saber exatamente como está indo ali, né? Até para você olhar qual é a saúde financeira do teu consultório, né? Em Sim, que a ponto saúde você financeira. está, onde está escoando o dinheiro, de repente você está gastando muito num aluguel de sala, você pode repensar isso, ou qual é o momento de fazer reajuste com os pacientes. A minha planilha me ajuda muito nesse sentido, assim, olhar onde eu estou gastando, onde eu estou, coisas que eu deixei passar, né? Então, como eu trabalho de uma forma em que o valor não é fixo por paciente, então eu preciso olhar, de repente, putz, eu não recebi aqui, não percebi, de quem que eu já recebi, então eu vou produzir essa planilha. Acho que esse ponto do que você falou, de que não necessariamente você, psicólogo, precisa ser quem vai fazer o recibo, é algo que você oferece no teu trabalho, é uma das opções que você tem que dá agilidade para a gente no trabalho, né? Então, ter essa confiança de que eu vou te mandar a planilha e você vai fazer os recibos, eu vou checar, vou enviar para os pacientes, mas isso para mim é um jeito da gente ter alguém que está trabalhando comigo nessa parte que me demandava muito tempo e que o ganho de agilidade foi imenso, assim. E esse outro pedaço que você falou, né, de poder olhar para o seu consultório como um negócio, né, o que está entrando, o que está saindo, para mim o lance de ter virado CNPJ teve a ver com ganhar muito mais organização na clínica. Tem a questão fiscal, é verdade, tem a questão dos valores e tal, que fazia sentido, etc. Mas a sensação que eu tenho é que me organizou muito mais. Então, tudo que eu ficava tão perdida, que eu ainda fazia recibo no papel, né? Me deu assim, nossa, agora eu tenho uma organização. Chega no final do ano, no começo do ano, quando a gente vai declarar o imposto de renda, eu vou te enviar as coisas, tá lá já, né? Eu não tenho que ficar caçando, minerando dado, né? Eu vou caçar recibo que eu fui no médico, das minhas coisas, mas do meu trabalho está feito. Então, essa organização, assim, para mim fez uma diferença muito grande. Exatamente isso. E ela profissionaliza a clínica, né, Fê? De uma certa forma, ela abre portas. Eu sou muito defensora do CNPJ, né? Porque eu acho um absurdo o tanto que o autônomo, não é nem pela contabilidade, é porque eu acho um absurdo o que o autônomo paga de imposto. Então, eu defendo muito o CNPJ, mas eu também sou muito realista. Se chega um profissional para uma consultoria que eu vejo que ainda não é o momento, olha, nós podemos aguardar, e quando você chegar em tanto o X de faturamento, por exemplo, eu costumo dizer que entre 6 e 7 mil é o momento do profissional começar a pensar em migrar por CNPJ. Mas você comentou que era 4.664, mas o autônomo tem direito a algumas reduções,
como aluguel, energia, água. Então, se ele está ali num faturamento de 6, 7 mil reais, ele já tem que migrar para um CNPJ, porque aí a alíquota, o custo vai começar a diminuir, e eu vou explicar um pouquinho sobre essa parte do CNPJ, tá? Mas as informações, então, recapitulando, as informações importantes é que em 2025 terá essa atualização do Receita Saúde, não será mais aceito os recibos de papel, de gráfica, provavelmente nenhum convênio vai aceitar mais, tá? Então, o que a gente vai ter que se adaptar é fazer esse movimento ou diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, junto com o profissional que está te ajudando na contabilidade, para que essas emissões sejam feitas e para que seus pacientes sejam atendidos, tá? Então, a gente vai ter que tomar cuidado aí com prazos, para que depois não expire o prazo de colocar aquele recibo, enfim. Então, por isso que é importante, em conjunto, você estar com um profissional que consiga te auxiliar nessa parte financeira. Tá? Fê, tudo bem com o autônomo? Você que está aí junto com as PCs, se tiver alguma dúvida específica. Eu acho que tudo bem com o autônomo. Acho que você já deu a letra de quando que a gente pode mudar para CNPJ, né? Eu acho que você podia contar quais são as vantagens do CNPJ, quando você fala dos impostos, que vantagens e quais as obrigações que chegam junto também, né? Porque cada escolha uma renúncia à sua vida. Exato, né? Sempre vem as vantagens, né, e as obrigações. E vamos falar um pouquinho do CNPJ. Primeiramente, a Receita Federal vê a atividade de vocês e algumas outras como atividades intelectuais. O que isso quer dizer? Que lá na tabelinha de pagar imposto, ela está um pouquinho mais elevada. Vocês entram ali para pagar sobre o faturamento 15,5 dentro do Simples Nacional, tá? Então, seria 15,5 sobre o valor do faturamento que tem. Verifica que a gente já, lá sobre o autônomo, a gente já reduziu bem isso, porque lá era 27,5. Se a gente entra no CNPJ, está em 15,5. Já que mais é fim, acabou aí? E não, a gente consegue reduzir esses 15,5 a 6% de imposto sobre o faturamento. E como, né, essa mágica? Na verdade, não tem mágica, é tudo dentro da legislação, mas é o chamado fator R, que é o recolhimento do INSS do sócio. Então, todo sócio, todo dono de empresa, né, mesmo aqueles que não têm uma sociedade, quando eu cito sócio, é o dono daquele CNPJ, ele deve retirar um prolabore, que é o salário do sócio. E sobre esse prolabore são recolhidos impostos como INSS, dependendo do valor, o imposto de renda também. Tá? E esse INSS é o que reduz a sua carga tributária de 15,5% a 6%. Já que, mas só de eu recolher qualquer valor de INSS reduz? Não, tem uma tabelinha, tem que ser 28%, o prolabore tem que ser 28% do valor que você tem de faturamento, tá? Mas isso, óbvio que nós, em cima de um planejamento tributário, conseguimos demonstrar em valores, porque tudo vai depender do valor que você já tem de faturamento. Se esse profissional, ele já é autônomo e nós estamos abrindo um CNPJ, nós conseguimos ter uma média do faturamento para iniciar o planejamento tributário e passar certinho quais serão os valores. Tem aquele profissional que nos procuram querendo abrir o CNPJ porque, de repente, conseguiram uma prestação, que vão prestar um serviço, né, de repente, de palestra, ou vão dar aula em uma universidade, e precisam do CNPJ, porque alguns lugares não aceitam como CPF. Então, esses profissionais que ainda não têm uma média de faturamento, nós vamos adequando conforme os meses. Então, se precisar mexer no INSS, nós alteramos o INSS. Mas falando em carga tributária, olha a redução. Por isso que eu falo que eu defendo muito o CNPJ, e é por questões de custo. De 27,5%, isso reduz a 6%. Obviamente que isso é o início, tá? Então, aqueles profissionais que faturam até 180 mil no ano, esses 6% sobre o faturamento. Depois, existe uma tabelinha ali, que ela vai subindo, mas também é uma tabela totalmente ok, que não chega nos 27,5, tá? Então, o CNPJ, essa adequação é no Simples Nacional, que é uma forma de tributação. Eu sei que tudo parece muito novo, mas conforme nós vamos trabalhando e vamos nos falando, esses chamados, essas siglas, elas começam a fazer sentido, né? Então, hoje, quando eu falo assim para os meus clientes... Quase pacientes, é isso mesmo, foi um ótimo ato-falho. A gente é tipo paciente, todo mundo com probleminha com dinheiro. Quando eu falo para os meus clientes assim, Fê, vamos precisar aumentar o fator R, não atingir o fator R, vou ter que aumentar o seu INSS. Você já sabe do que eu estou falando. Sim.
porque eu costumo falar muito sobre isso, né? Temos que aumentar o fator R para sempre estar na menor alíquota. Ah, Jaque, mas se eu falei que eu faturo R$ 10.000, no outro mês eu vou faturar 15, aí eu não vou atingir o fator R, eu vou pagar a maior alíquota, nenhum imposto sai do escritório sem estar na menor alíquota. E como que nós vamos fazer isso? E isso totalmente dentro da legislação. Nós vamos retroagir a folha, que é o INSS do mês anterior, alterar aquele valor para que você esteja na menor alíquota, a gente aumenta o valor do salário do prolabore ali do sócio, aumenta esse valor de salário e automaticamente você vai estar na menor alíquota sempre, tá? Aquelas atividades que têm como benefício o fator R, elas devem ser utilizadas sempre, né? Devem ser beneficiadas sempre dessa redução. Então, não existe sair do escritório, né, com um valor mais alto de imposto, se vocês têm o benefício da redução da carga tributária. Então, sempre vai estar em 6%. O que pode acontecer é a gente ter que retroagir ali o INSS, pagar uma diferença do INSS, mas sempre vai estar dentro da menor alíquota, tá? E eu vou falar um pouco das... Nossa, eu acho até que o tópico INSS merecia uma outra gravação até, porque eu escuto muitas colegas, porque na psicologia a gente tem uma grande maioria de mulheres, com dúvidas com relação ao salário maternidade, como é que sai de licença você sendo autônomo ou sendo um CNPJ, eu que vim de uma licença recente, né? Então, tipo, esse é um assunto que é muito debatido, com essas dúvidas do que é, como é que faz, quem às vezes nunca recolheu, né? Tem até aqui para a gente pensar como é que você faz se você não recolheu o INSS, como é que você paga com uma alíquota menor e tal, enfim, acho que o INSS é todo um capítulo, assim. O INSS, de fato, ele é amplo, né? Nós poderíamos falar aqui, né, 1 hora só sobre o INSS, mas ele é muito importante, o que a gente já pode deixar aqui né, nesse conteúdo, é que ele é muito importante, fora que ele é obrigatório para quem tem um CNPJ. Todo sócio deve recolher Prolabore e pagar o INSS, tá? Deve retirar o Prolabore e pagar o INSS, porque está ali na legislação. E o valor, ele deve ser adequado ao seu faturamento e à sua necessidade. Então, já que, olha, eu tenho a programação de uma licença maternidade, né, mesmo que você recolha menos, vamos ajustar esse valor, vamos fazer com que a sua licença seja um pouquinho maior, para que você fique esse tempo sem essa grande preocupação, porque o faturamento ele vai reduzir drasticamente, né? Não vai ter como. Vulgo zero. Ou zero, né? Porque o máximo, eu digo assim, o faturamento de valores que vai entrar, porque o máximo que você vai conseguir pegar ali do INSS de licença, enfim, é o valor de R$ 7.800, né? 7.600, quando você está no teto, né? Então, o que vai reduzir da sua renda, não é nem do seu faturamento, é da sua renda, já é um valor muito expressivo. Então, quanto mais a gente conseguir chegar num valor que te deixe segura, que te deixe ali pelo menos nesses 4 meses tranquila, para que você consiga, de fato, dar toda a assistência ali para o bebê, ou se, de repente, uma licença precisa de um auxílio-doença, que nós não... É verdade. O dia de amanhã, então... Aposentadoria, eu gostaria só de fazer até um parênteses aqui, esses dias eu comentei até no meu story sobre uma socialite que passou que ela se aposentou com um salário mínimo. Por que ela se aposentou com o salário mínimo? Porque ela contribuiu com o salário mínimo a vida inteira. Então, assim, não tem muito para onde fugir, não tem mágica, né? Se você pagar só sobre um salário mínimo, você vai se aposentar sobre um salário mínimo. E hoje você imagina que está ok, mas se você se aposenta com salário mínimo hoje, você consegue pagar as suas contas? Não. Né? Não consegue, é muito difícil. Então, o planejamento tributário, ele inclui também o INSS, e o INSS, de fato, seria aí 1 hora a mais para a gente explicar e desenvolver todo esse assunto. Jaque, eu tenho uma pergunta polêmica aqui para você. Pensando nessa coisa dos recibos, das notas fiscais, né? Como chama? Recibo saúde? Não, como é que é o nome? Receita Saúde. Receita Saúde. Existe ainda uma prática muito frequente dos profissionais de saúde darem valor diferente para consulta com e sem recibo. Isso está dentro da legalidade? Na verdade, não, né? Na legislação diz que toda e qualquer receita
que o contribuinte, que na verdade é o profissional, tenha, ele tem que pagar imposto sobre ele. E hoje as informações, o cruzamento das informações, elas são de forma muito rápida, né? O banco tem uma declaração chamada e-financeira, que ela declara as movimentações bancárias que tanto o contribuinte CPF quanto o contribuinte CNPJ tem. Então, tudo que entra na sua conta, o governo tem, de certa forma, como saber, né? E aí vai se você cai na malha fina ou não. Já que se eu cair na malha fina, como eu justifico todos esses valores que entraram, que eu não emiti nota, porque eu fiz um valor ali menor, porque eu não queria pagar, enfim, imposto sobre isso, como eu justifico? Não justifica, né? Na verdade, o fisco ele sabe exatamente, quando ele te chama, quando ele te convida a ir até a Receita Federal, ele sabe Casa já caiu. exatamente o que aconteceu, né? Então, você vai pagar, você vai responder como sonegação fiscal, isso é muito importante, tá? É sonegação fiscal, e você vai pagar imposto com multa e juros de todo esse período que você emitiu sem nota, né? Então, já que, olha, mas né, o imposto do Brasil é muito caro, é muito difícil a gente emitir para 100%. A Jaqueline contribuinte entende isso, mas a Jaqueline contadora deve alertar que vai sair muito mais caro se vocês forem pegos pelo fisco e tiverem que prestar contas disso. Então, por isso que quando eu cito que o escritório que seja especializado na sua atividade é a melhor opção, por quê? Porque esse escritório vai te colocar na menor alíquota. Independente de você estar pagando imposto para todos os seus pacientes ou não, você vai ter total consciência que você está na menor alíquota possível, né? E eu acho que tem uma coisa que para você, paciente de qualquer especialidade, psico, fono, físio, médico, é você saber que não dá para a gente construir uma relação com esse profissional que vai cuidar de mim, que ela já começa errada, né? Vamos pensar assim, tem uma coisa que se há um valor de consulta, ele é aquele com a nota, eu sempre que a nota é um direito e um dever. Sim, não é um bônus. Eu tirei a nota, agora tem um bônus. Então por isso. Então, eu sempre reforço isso quando eu dou supervisão e tal, que é da gente pense um valor em que a nota vai caber. Porque isso é sua obrigação, isso não é uma opção, você dar nota ou não, né? É parte daquilo com o qual, sei lá, você tem uma relação ética, né, com o seu trabalho. Você precisa agir como tal. Estou iniciando uma relação com um paciente, eu preciso que ela cuide dessas questões também, né, gente? E às vezes é polêmico, eu sei. É polêmico. E às vezes é um risco, se nós formos pensar por sessão, por paciente, é um risco que você corre, mas que você pagaria tão pouco sobre aquele paciente, né? Vamos supor que seja R$ 100 a sua sessão, né? Se você colocar mais 6% sobre os R$ 6 e falar para o paciente, a partir de hoje a gente vai reajustar, o valor vai ser esse, uma vez que você não está, né, fazendo isso até hoje, então, a partir de hoje vai ser reajustado, ou reajusta o período que vocês têm costume, né? Vai ser, vamos supor, R$ 110. Você reajustou ali 10%, você está pagando imposto sobre aquela nota e você não está correndo o risco de cair na malha fina, de ter que se explicar para o fisco, de responder sobre sonegação fiscal. Então, é muito importante, né? Você vê R$ 10 de diferença, para o paciente ele vai pensar, poxa, só R$ 10 de diferença, ok, para você vai estar totalmente dentro, né? Cumprindo ali a legislação. E aí é um direito do paciente fazer o que ele quiser com a nota, se ele vai apresentar no posto de renda no início do ano, se ele vai pedir reembolso para o convênio dele, que uso ele vai fazer da nota que você deu. A nota é um compromisso seu de profissional, né? Como o paciente vai usar isso, aí já não é da nossa alçada. O fato é que no nosso campo do jogo está a emissão da nota, né? E eu acho que é até importante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes a proposta de acordo vem pelo outro lado. Né? Tem o profissional que propõe, bom, o meu valor é R$ 100 com nota, R$ 100 sem nota, 110 com nota. Né? Tem o profissional que faz isso, mas também tem o paciente que fala, sem nota, qual que é o valor que você faz? E aí a gente poder dizer que a gente poder ter margem na nossa cabeça para essa negociação, porque sabemos que o tratamento do psicólogo é um tratamento longo, né? Então não é um compromisso que você vai uma vez só, que dá para você ter guardado dinheiro só para aquilo. A gente também tem margem para essa conversa pensando que a nota está inclusa sempre. Exato. E tem um parênteses
que eu gostaria de fazer, inclusive, com a emissão das notas. Tem pacientes que, de fato, por algo pessoal, né, que não quer o CPF, não quer ser identificado. Hoje em dia, a declaração que nós enviamos da empresa, isso já falando da parte contábil, a declaração que nós enviamos da empresa chamada de MED, que é onde a Receita Federal, isso falando para os profissionais do CNPJ, tá, pessoa jurídica, ela chama de MED, que por onde a Receita Federal faz o cruzamento das informações para o imposto de renda e para os reembolsos, enfim. Essa informação do CPF do paciente, automaticamente ele vai para a declaração dele. Então, quando ele vai abrir a declaração agora tem a parte de fazer o resgate com o GOV, então algumas informações já puxam automático. Então, que maravilha. Automaticamente vai vir já lá o seu CNPJ e o valor do ano que ele teve de tratamento. E tem alguns pacientes que podem querer não ser identificados, e é um direito do paciente também. Na área de vocês é comum isso, na área de psiquiatria também é comum, né? Então, algumas áreas são comuns, o paciente não quer que o CPF dele apareça de alguma forma. A maioria das prefeituras, nós conseguimos emitir a nota sem o CPF, sem a identificação do paciente. Então, se houver resistência, olha, já que o paciente tal não quis realmente, de fato, que aparecesse o CPF, Fê, não tem problema, me passa o valor, você tem que cumprir o fisco como profissional. Então, me passa o valor que foi do mês dele, e nós vamos emitir essa nota sem a identificação do tomador, que é o seu paciente. Então, nós conseguimos fazer isso. Isso valeria para um paciente brasileiro morando no exterior, que não vai fazer o uso dessa nota? Exato, também vale para o exterior. Olha, também vale para pacientes do exterior. É que no exterior é um pouquinho diferente a emissão da nota, nós colocamos que de fato ele é do exterior, e aí nós colocamos na descrição, se for o caso, se o cliente quiser, na descrição nós colocamos os dados do paciente, porque se ele é do exterior, muitas prefeituras não têm o campinho na parte de cima, ali onde vai o tomador para colocar os dados dele, até mesmo porque eles não têm CPF, é outro tipo de identificação, né? A não ser brasileiros morando no interior. Mas se for, de fato, um paciente do exterior, ele não tem o CPF, é outro número que eles utilizam em outro país. Então, a gente não tem esse campo aqui. Quando nós colocamos lá exterior, automaticamente os dados do tomador fecha. Isso falando, assim, aqui de São Paulo. Outras prefeituras a gente consegue colocar os dados mesmo que seja do exterior, mas na sua grande maioria acontece dessa forma. Então, lá na descrição, nós colocamos os dados desse paciente ou simplesmente não colocamos, só colocamos que é do exterior e o meu cliente, né, o nosso cliente aqui, cumpre o fisco com o valor que ele teve daquela receita, nós emitimos aquela nota com aquela receita, vocês estão totalmente ok, pagam um imposto sobre aquilo, mas o CPF do seu paciente não vai aparecer. Família, notem a quantidade de coisa que tem no mundo da contabilidade, não é mesmo? A quantidade de coisas que são novidades para a gente, né? Acho muito legal poder trabalhar em parceria, Jaque, porque a gente vai aprendendo junto também, né? Exatamente, Fê, e criando soluções para as coisas que vão aparecendo, porque até ontem eu talvez não tivesse, a gente já teve essa conversa esses dias, né? Você vai continuar dando aula nessa pós-graduação? Porque se você for continuar dando aula nessa pós-graduação, a gente precisa mudar isso aqui no KINAI. Ou a gente, essas conversas do tipo, apareceu um paciente agora que é brasileiro e mora no exterior, como é que a gente faz? Ou, sei lá, eu tenho que emitir uma nota para uma empresa, como é que eu emito essa nota, né? Então, tem várias coisas que isso também conta da diferença que é você tá numa assessoria contábil que você conhece, que é uma pessoa, que é um humano, e não uma inteligência artificial, né? Porque eu sei que tem vários sistemas e aplicativos que fazem isso, mas que não fazem isso aqui, né? Você não vai saber, Fê Lopes, Fê, já passou do dia 10, você vai mandar uma planilha, você vai saber, você já sabe, a gente já se conhece, eu vou lá te pedir, já que me ajuda a lembrar da data do pagamento do imposto, que eu acabo me atrapalhando. Então, tem uma coisa dessa relação que tem a ver com intimidade mesmo, né? Pô, se você abrir suas contas, se abrir isso para alguém, é uma coisa que é muito íntima, né? Você poder abrir as suas dificuldades e tal, é tão íntimo para mim quanto você abrir sua vida para um terapeuta, assim. É verdade. Então, poder ter essa relação é muito mais interessante do que ter um aplicativo que é frio, né?
Exato. E é isso, né, Fê? É somar, né? A gente precisa Tomar, entender a exatamente. particularidade de cada cliente de fato, né? Porque mesmo às vezes sendo da mesma atividade, a particularidade é diferente, né? Total. Então nós precisamos identificar isso. Por isso que eu sempre falo, gente, o contato, o celular é o meu particular. É porque eu gosto realmente de saber a particularidade do meu cliente. Eu tenho pessoas que me ajudam, que são muito boas? Tenho, porque eu não conseguiria sozinha. Mas a linha de frente é comigo, porque eu gosto de fato de entender qual é a necessidade, o que aquele cliente precisa, enfim. Então, essa parceria e somar é o que, assim, me move desde que eu iniciei a contabilidade, e não pense que eu nasci falando, quero ser contadora, né? Eu falo que não é assim, né? Eu venho também de uma família humilde, né? Quando eu falo também, não é por causa de você, enfim, nem de quem está assistindo, mas assim, eu venho de uma família humilde, Mas que eu como é a família da maioria dos brasileiros. como é a família da maioria, que eu falo que o pobre não escolhe a profissão, né? É a profissão que escolhe o pobre. Então, eu tive a oportunidade, com 19 anos, de entrar no escritório de contabilidade, e dali eu entendi que eu precisava de especialização. E há 9 anos atrás, eu me especializei na área da saúde. Então, eu trabalho há 18 anos na área, e há 9 anos eu sou especialista na área da saúde. Mas, assim, porque eu entendi que eu precisava dar seguimento naquilo, né? Eu teria outras oportunidades em outros lugares? Não sei, mas eu tive muita sorte de ter a oportunidade de trabalhar com o que realmente eu amo e que isso facilita muito essa conexão que a gente tem. E é isso, ainda bem que tem alguém que ama contabilidade. Eu amo de fato, Por Fê. isso que é a fada da contabilidade, gente. É sobre isso. Isso, Fê, eu gostaria de agradecer o espaço, né, essa correria de final de ano que nós estamos, e você super topou, realmente é para informação, é para trazer informação, é para dizer para os profissionais que eles não estão sozinhos, que nós estamos aqui, estamos preparados para atendê-los, e vou deixar aqui o meu Instagram, o meu WhatsApp, fico à disposição para quem quiser entrar em contato, e é isso, Fê. Você sabe, né? Você já tem meu Instagram, meu WhatsApp, nós estamos aqui para tudo, viu? Muito obrigada, Obrigada de a coração. você, Jaque. E eu já quero pauta nova em 2025, entendeu? Eu tenho várias aqui para te listar. Que eu quero Ai, os psicos chegando na área muito mais amparados do que eu cheguei há 25 anos atrás. então, com certeza teremos mais pautas e mais conteúdos informativos e de qualidade aí para ajudar todos vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada, Jaque. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.